Sim, Na gestão anterior, Bruno Covas, pelo amor nós de Deus. tivemos um condomínio que foi construído em cima de onde era simplesmente lixo nuclear. Ah, isso é lá no Então, caminho, isso lá no caminho lixo do... nuclear. Então, aí eles vão falar. Aí eu resolvi mandar um e-mail dizendo que eu estava interessada, né? Aí eu perguntei, né? E o lixo nuclear que estava aí? Sabe? Porque as pessoas, imagina só essas pessoas que compraram, né, esses apartamentos e aí começam a pouco a surgir doenças. Pouco a pouco, uma mulher fica grávida, ou ela teve um aborto ali, ela não sabe por quê, ou a criança nasceu com defeitos, não é? A Mafê colocou aqui, um terreno de fundição de ferro tem que ficar 5 anos sem nenhuma construção até poder ser utilizado. Imagina os que ninguém tem conhecimento. Olha que bizarro, né? Porque imagina só, ninguém vai parar para pensar o que tinha antes aqui, Exato. né? O que tinha antes aqui? Qual é a responsabilidade? Quem aprovou? Que negócio é esse da própria Dani, prefeitura autorizar desculpa te isso? interromper. Tem. Como é que é o nome daquela rua que passa, que desemboca sai da Avon e segue direto na direção para quem vai pro Grajaú? Como é que é o nome daquela rua? Ali. Yunes. Ali. Yunes, alguma coisa. É Miguel Yunes. Miguel Yunes, perfeito. Quando você falou do lixo nuclear, ele ficava num terreno que ficava num lado. Quem está indo na direção do Grajaú fica no lado esquerdo. Para aqueles que não são de São Paulo, só imagina um terreno, uma rua larga, do lado esquerdo, quem está indo numa determinada direção fica do lixo nuclear. Como assim lixo nuclear? Pessoal, radioterapia, radiologia, tudo isso lida com equipamento nuclear, ou seja, combustível nuclear ou com elementos nucleares. Esse é o primeiro ponto. É que no passado, aquela região ali era o extremo do extremo do fim de São Paulo. Hoje não. Hoje não. Agora a pergunta que eu vou te fazer é, se de um lado você tem um lixo nuclear, quando você caminha mais 100 metros para lá, do lado direito era um lixão. Lixão. E esse lixão foi comprado por uma construtora que está colocando um condomínio gigantesco em cima do lixão. Cara. E onde foi o lixão, meu Deus do céu, Exatamente. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Silva. Aí as pessoas têm uma vista, gente, de uma montanha, só que ninguém sabe que aquilo é uma montanha de lixo, uma montanha sabe? de lixo. É. O que está em cima, porque parece que é uma montanha, porque cresceu a grama em cima do lixo. Ali está. E aí eu fico perguntando, Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ele quer resolver o problema como? Como é que você vai lidar com isso? É saúde pública. Saúde pública, Tinha óbvio. que ser preso alguém que autoriza. Não é o dono da empreiteira. A empreiteira está seguindo a dela. A empreiteira está dizendo, eu quero construir. O que, que o cara faz? Então constrói aqui. A empreiteira pergunta, você me dá licença? Porque você que é o responsável para dizer se eu posso ou não construir aqui. Aí o que, que o cara? Claro, não sei se fui além disso. Pode colocar. Aí o que, que faz? A empreiteira vai... O cara que liberou isso tem que ser preso. Ele não tem que ser multado, não tem que ser afastado. Não é possível que você crie uma situação como essa. Olha, fujam de candidatos que dizem precisamos fazer de São Paulo Nova York com a verticalização. Não faz sentido. Você que acompanhou qual era o projeto que estava lá, qual era a perspectiva daquele projeto de governo? Descentralizar, sair do centro expandido, explica melhor. Exato, Marcelo, o que você precisa fazer? Qual é a grande questão para as pessoas, não é? Quando a gente pensa numa cidade, é você ter qualidade de vida. Como é que você faz isso? Quanto tempo? Eu quero que vocês me digam, principalmente aqueles que moram em São Paulo, se vocês pegam um ônibus, se vocês pegam o metrô, quanto tempo vocês demoram só para sair da casa de vocês e chegar até o trabalho? Aqui em São Paulo tem lugares que as pessoas chegam a demorar entre 3 e 4 horas só para chegar no trabalho, depois para voltar esse mesmo tempo, tá? Qual é a grande questão? É você conseguir fazer com que os empregos, não é, com que a estrutura para essa pessoa circular e fazer a sua vida esteja mais perto dela. E você só consegue fazer isso descentralizando a cidade, descentralizando as oportunidades, Exato. Você
ter incentivos, não é, para que os empregos possam estar mais próximo a essas pessoas. Aí alguns falam, aquele discurso que não faz sentido. Ah, não, mas as pessoas têm que ter o direito de frequentar o centro. É óbvio que as pessoas têm o direito de frequentar o centro, mas não pode ser como uma obrigatoriedade. Porque o emprego está só aqui. Exatamente, porque o emprego está só aqui. Não, nós precisamos pensar. Aí não é tão simples, porque você efetivamente precisa ter um projeto muito bem estruturado de descentralização, porque aí você está falando como é que você vai levar as empresas e os empregos para esses lugares. Nós estamos falando muitas vezes também de ter que legalizar terrenos, tá? De ter que fazer realmente uma reforma, de uma reestruturação da cidade. Aqui a Mafê colocou, temos leis, normas que impedem inclusive das empresas permanecerem no centro. Mas, exatamente. Agora, só fazer uma consideração. Você que está fora de São Paulo, você que está no Rio de Janeiro, que está em Belo Horizonte, você que está em Manaus, está em qualquer capital do Brasil, você acha que nós estamos falando só de São Paulo? A lógica é quase sempre a mesma. Sabe por qual razão? Porque coloca-se tudo no centro e vai para a periferia, quase vivendo como se fosse de bairros dormitórios ou cidades dormitórios, as pessoas que têm que trabalhar no centro, onde está tudo concentrado, onde está tudo, na realidade, no centro expandido. Se São Paulo você tem muito claro o que é o centro expandido, em outros lugares talvez você não tenha essa expressão, mas é a mesma coisa. Gente, tem gente que pega a balsa ainda em São Paulo, sabe? Para chegar, para conseguir assustador. Pegar um ônibus, pega a balsa, pega o ônibus, pega metrô, sabe? É simplesmente você todo dia está rezando para conseguir sobreviver. Olha, não é fazer propaganda para tal ou qual pessoa que possa disputar a prefeitura, mesmo porque eu vou falar dele aqui, ele nem vai disputar. Não está disputando, pelo que eu saiba, não está disputando. Não. Qual era a razão quando você falou a questão, vocês falaram da questão da árvore? O que a gente está se referindo sempre à Mafê? A Mafê é uma urbanista de altíssimo nível. Então ela está falando para nós porque ela traz tudo que ela conhece como poucos. Mas sabe quando estamos falando das árvores, a dificuldade que dá é 1 ano para podar, mais 1 ano para fazer isso, mais se você cair, alguém cair com uma árvore na tua cabeça, a morte é automática. Então fique tranquilo, não vai demorar tanto para morrer, tá? Fique tranquilo com relação a isso. Mas por qual razão que um determinado indivíduo que foi ministro do meio ambiente, ele foi tão criticado? Porque ele estava batendo exatamente nessa esculhambação. O que ele queria era acabar com essa palhaçada de um conjunto de leis supostamente para proteger o meio ambiente, que eram utilizados para dificultar totalmente o desenvolvimento da sociedade. Ou seja, sob o argumento de que era para proteger XYZ, impedia os empreendimentos, impedia que a população se protegesse, impedia que a população desse racionalidade no espaço de moradia. Foi por isso, vou citar o nome dele, essa foi a razão pela qual o Ricardo Salles foi tão perseguido. Por quê? Porque ele queria acabar com isso, com essa esculhambação. E Marcelo, e sabe por quê? Não querem, na verdade, fazer isso, ficam com aquelas teorias ou aquela balela, né, de que a periferia tem que estar no centro da cidade. Gente, é bobagem. O que você precisa levar é dignidade, é infraestrutura, não é? Porque existe uma questão de limite, não é, do espaço geográfico. Então você tem que lidar com esse problema. E outra questão, Marcelo, quando você não traz os problemas tal qual ele é, não é? O problema tal qual ele é, não debate isso. Aquela pessoa que eu acabei de falar que demora de 3 a 4 horas para ir para o trabalho e esse mesmo tempo para voltar, se você resolve esse problema ou vai mitigando este problema ao longo do tempo, essa pessoa ela começa a ter a possibilidade de ter um tempo livre, sabe? Um tempo em que ela vai poder pensar em melhorias, em que ela vai poder pensar numa escolha melhor, por exemplo, dos seus representantes, em que ela vai despertar para outros cenários também. Eu vou falar uma coisa mais importante. Sabe o que é? A grande questão é que boa parte dos candidatos vive da miséria. Eles querem continuar fomentando a miséria, essa é a verdade. Porque esse tipo de candidato vive disso, vive da ilusão dessas pessoas, não é, que acham que a subsistência é o bastante para elas, mas não são. Essas pessoas merecem muito mais e merecem projetos sérios e candidatos sérios. Antes da gente passar para a próxima pauta, que também está vinculada a isso, é apenas um tópico dessa pauta. Você consegue imaginar se um pai e uma mãe gasta ida e volta para o seu trabalho
1 hora no total, ou 1h15 no total. Você consegue imaginar o que é esse pai e essa mãe tendo um tempo com seus filhos? Pois é, exato. Você consegue imaginar o que é um pai e uma mãe dizendo, meu filho, não vá ali, que ali só tem gente má. Essas pessoas querem destruir a tua vida. Estuda, fica aqui, eu tô com você. Isso.